Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da série Hemo em Família da BHH. Desta vez nós estamos na série falando sobre talassemia. Hoje nós pensamos em trazer aquela parte da nossa equipe que é fundamental para o tratamento, para o segmento do paciente, que nos apoia muito, e por isso vamos falar sobre o poder da equipe multidisciplinar no ambulatório de transfusão. Então, trouxemos pessoas muito experientes no tratamento de talassemia. Então, vou começar a me apresentar. Eu sou a Sandra Logeto, eu sou hematologista pediatra em São Paulo e trabalho no Banco de Sangue de São Paulo do grupo GSH e no Sabará Hospital Infantil. Por favor, Ariane, se apresente. Boa tarde a todos. Meu nome é Ariane, sou bióloga e coordenadora do Banco de Sangue e o ambulatório. Boa tarde a todos, meu nome é Georgia, eu sou técnica de enfermagem, coordenadora de pesquisa clínica no Banco de Sangue de São Paulo. Boa tarde, me chamo Leandra Gonzaga, sou enfermeira no Centro Infantil Boldrini, no ambulatório, onde a gente cuida dos pacientes com talassemia. Olá, eu sou Mônica Veríssimo, sou hematologista e hemoterapeuta pediátrica, também trabalho no Centro Infantil Boldrini, faço parte do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH e estou como assessora técnica do Ministério da Saúde para as áreas da hemoglobinopatias. Muita coisa e vamos lá, vamos atrás de falar sobre a talassemia e o poder da equipe multiprofissional. Eu vou aproveitar, começando, perguntando para a Leandra. Leandra, como é que é a questão das crianças ou da família que chega com diagnóstico de caso novo de talassemia? É sempre muito desafiador para a gente como equipe multiprofissional. Então, você podia falar um pouquinho como é que você acolhe essa família, essa criança, ou às vezes até adolescente, a gente já recebeu casos novos de adolescente. Então, como é que é isso? Hoje nós temos 74 pacientes no nosso serviço, né, que fazem transfusão regulares, e os novos casos que acabam chegando são de crianças de 2, 3 anos, apesar de termos um caso novo de um jovem de 14 anos. Hoje a gente cuida especialmente sobre a humanização desse paciente, esse acolhimento da família junto, a centralização, não cuidando somente da doença do paciente, mas cuidando de um todo, e a sistematização, que é a organização para que esse paciente tenha uma confiança no nosso serviço. O que acontece? Quando esse paciente chega aqui, muitas vezes encaminhado de outro médico, o que acaba acontecendo? Ele vem com muita expectativa. E uma das expectativas reais dele é que quando ele vai passar para o hematologista, seja um engano. E o que foi um provável diagnóstico lá em outro consultório, o hematologista chega aqui e deu uma outra expectativa para ele. Mas o que acontece? Passa por uma consulta com a doutora Mônica, onde a doutora Mônica ela vê os exames que veio de outro serviço e acaba fechando o diagnóstico ali no consultório com ela. Vindo para a gente, para a área de enfermagem mesmo, ela apresenta esse paciente, onde a gente apresenta o serviço, o leito, tira essas dúvidas com ele, apesar dessas dúvidas não serem sanadas em toda aquela primeira visita. Isso vai acontecer com o decorrer do tratamento. Mas a gente tenta informar nesse primeiro contato como vai ser as transfusões, os horários, o tempo que ele vai estar aqui, por que a indicação, o que é importante ele saber sobre as transfusões, o que isso vai acarretar na vida dele, na qualidade de vida dele, né, do paciente e da família também, porque eles chegam com muitas dúvidas. E uma dessas dúvidas, porque assim, eu tenho uma doença crônica e eu queria tirar essa doença do meu filho. Uma das primeiras perguntas que ele vem sobre o transplante. Então, é uma coisa assim, que tipo assim, eu vim com um diagnóstico novo e já quero trazer a cura para o meu filho. E muitas vezes, no decorrer do tratamento, acaba vendo a desistência desse transplante, porque o transplante demanda
todo um cuidado anterior, né? E os ciclos também. Então, eles acabam conhecendo o tratamento. E aquelas dúvidas, aquele medo que eles têm no meio do caminho acaba diminuindo. E existe um vínculo muito grande com a equipe de enfermagem aqui, porque eu tenho 4 técnicos de enfermagem que trabalham aqui há mais de 10 anos no nosso serviço, que tem um vínculo extraordinário com esses pacientes. É uma equipe muito coesa. Então, eles conhecem esse paciente. E o vínculo que existe entre nós e esse paciente é muito grande. Pode não parecer, mas é uma coisa muito importante. Hoje a gente tem um serviço do WhatsApp no nosso serviço. Então, eles têm um contato com a gente funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Eles têm um contato muito grande de tirar dúvida, relatório, se estou passando mal, tem algum problema, então eles conseguem falar diretamente com a gente. Isso é um vínculo construído com o tempo, porque quando eles chegam aqui, eles chegam cheios de dúvida. Então, é esse acolhimento mesmo que a gente faz. Leandra, eu acho fantástico isso que você falou, porque esse acolhimento, esse suporte, esse apoio, essa força da equipe de enfermagem é muito importante para nós, porque muitas vezes a família, a própria pessoa com talassemia, eles acabam se abrindo muito mais com a enfermagem do que conosco. Então, a gente conseguindo esse vínculo, né, então já existe o vínculo com a enfermagem, o paciente com a enfermagem, a gente consegue trabalhar melhor e entender melhor as especificidades daquele paciente. Então, isso é realmente... Eu admiro muito o trabalho de vocês. Deixa eu passar aqui para a Ariane um pouco. Ariane, qual que é o diferencial do atendimento ambulatorial e hospitalar para as pessoas com talassemia? Nós temos 2 pontos muito importantes, né? Pensando em hospital, o paciente, para ele receber transfusão no hospital, muitas vezes ele vai precisar de uma internação. E nessa internação, ele vai ficar ali 1, 2 dias, teoricamente perdendo um tempo que ele, né, tem os outros afazeres dele. Já no atendimento ambulatorial, a assistência que nós conseguimos oferecer para esse paciente otimiza muito mais o tempo dele. Então, nós conseguimos fazer uma coleta domiciliar das amostras para fazer a prova cruzada desse paciente com 2 dias com antecedência, né? Então, ele consegue chegar no dia da transfusão, já realizar a transfusão em metade de um período e retornar para sua residência. Então, isso facilita muito para os pacientes, para a família do paciente, porque nós também atendemos, né, menor de idade, que vem acompanhado pelos pais, né, que deixam de fazer seus afazeres para estar ali acompanhando os filhos deixam de estar na escola por conta disso. Então, facilita esse atendimento para o paciente. E além disso, né, que já foi falado muito aqui, é o acolhimento, né? Quando você está num hospital, você tem inúmeros ali profissionais trabalhando que muitas vezes quando você retorna para transfundir novamente, não são os mesmos profissionais. Já no setor ambulatorial, sempre são os mesmos. Então, cria vínculo com o paciente, né? Então, aquele paciente que chega nervoso porque aconteceu alguma coisa, ele começa a conversar com as enfermeiras e aí ali ele já tranquiliza, né? O familiar já teve muitas vezes de o filho estar ali, o familiar querer conversar, né, desabafar algo. Então, assim, cria um vínculo e um cuidado dele. Além disso, no setor ambulatorial, a enfermagem, ela é treinada propriamente para transfusão. Então, elas são muito mais atentas a qualquer risco de alergia à transfusão. Então, qualquer vermelhidade. O que é isso? Vamos avaliar mais 1 minuto que a gente vai ver se isso daqui não vai aumentar, se esse sintoma não vai aumentar. Então, assim, o cuidado em cima daquele paciente, ele é muito maior, né? Então, além dele se sentir à vontade, o paciente ele vai se sentir mais à vontade no ambulatorial, ele vai se sentir muito mais cuidado também, né? Muito mais visto ali. Então, uma troca muito legal que tem entre a equipe que trabalha em prol do paciente e o paciente que está ali. Acho que tanto nós aqui quanto a Mônica do Boldrini tem essa experiência de transfusão ambulatorial. Não sei se a Mônica ou a Leandra querem falar alguma coisa.
que é muito importante a gente divulgar a questão da transfusão ambulatorial. Porque quem tem doença crônica, ela tem que ter qualidade de vida. Não dá para você internar a pessoa 2 dias, que seja, para receber transfusão de sangue todo mês, por anos a fio. E a gente, então, tem que divulgar isso, porque, é lógico, depende de uma organização do serviço? Depende, mas com certeza é muito mais factível fazer transfusão ambulatorial, até questão de riscos, como a Ariane falou, quem tem uma equipe treinada para transfusão, ela avalia muito rapidamente e atua muito rapidamente em relação à reação transfusional, em relação à questão do vínculo, em relação até conseguir doador de sangue, né? Porque você vai falar com a pessoa, olha, você está recebendo sangue hoje, então, olha, vamos trabalhar para que a doação seja voluntária, outras pessoas você traz, porque também não pode ser aquela doação, tipo, eu recebo 2 e trago 2, não é assim. A gente tem que trabalhar para que a doação de sangue seja voluntária, altruísta e constante, né? Então, é por isso que eu acho que a transfusão ambulatorial tem essa grande vantagem. E, bom, é isso. Bom, eu vou perguntar para a Georgia. A Georgia ela coordena o nosso centro de pesquisa clínica. Eu acho que é um cargo que ninguém ouve muito falar dentro de um ambulatório, mas eu queria que você falasse qual que é a importância de ter um coordenador de pesquisa clínica dentro da equipe multidisciplinar, dentro de um ambulatório, de um segmento de pacientes. Então, doutora, eu acho que nós coordenadores, nós somos a ligação principal de um estudo clínico. Nós fazemos com que o protocolo seja executado de forma ética, segura e precisa. Somos também o elo de ligação da equipe multidisciplinar, tanto os médicos, equipe de enfermagem, farmacêuticos, órgãos regulatórios, enfim. E o mais importante, somos o apoio dos nossos participantes, né? Facilitando com tirada de dúvidas, acompanhando a jornada do participante. Então, assim, acredito que temos uma importância. Sim, porque hoje nós vemos que existem várias pesquisas, principalmente na área da talassemia, que mais recente começaram a aparecer novas drogas em estudo. Então, para que esses estudos sejam oferecidos para os nossos pacientes, né, é importante, onde tem a estrutura, e nós sabemos que tem vários serviços no Brasil que têm essa estrutura, incluir um coordenador mesmo dentro da equipe, porque é quem vai garantir que a coisa funcione de uma maneira ética, né? Que a Georgia puxa a orelha da gente, não tem que ser assim. Nossa missão é realmente essa, né? Fazer com que todos da equipe entendam qual é de fato, o seu papel dentro do estudo clínico, para que ocorra tudo nos conformes, como posso dizer. Para proteger o paciente. Exatamente, tudo para a segurança do participante. Isso. Tá bom. Mônica, você tem uma pergunta? É interessante, né? Ela falando assim, a gente não tem, infelizmente, coordenador de pesquisa, e é um sonho muito grande nosso, né? Porque é fundamental que os centros de referência tenham, além do tripé tratamento, acolhimento, tenham a questão da pesquisa clínica. Porque você cresce, como os profissionais crescem, os pacientes têm a oportunidade de receber novas drogas ou novas terapias que sejam, e isso vai agregando, vai aumentando cada vez mais a qualidade do atendimento e a segurança do participante, como você falou. A gente deixa de pensar no paciente, passa a pensar como participante. Ele está dentro, ele está no centro do tratamento. Então, isso é muito importante. Eu parabenizo a Sandra por ter. E um dia a gente vai ter também. Com certeza. Porque eu acho que é isso. A gente não pode mais oferecer apenas isto. A gente tem que oferecer o plus, que é justamente o direito do paciente receber o melhor tratamento disponível dentro de uma pesquisa clínica, né? Então, isso é bem legal. Não, eu ia até comentar, é a oportunidade dos nossos pacientes do Brasil receberem um medicamento que não está aprovado ainda, né? Eles não precisam esperar todo o estudo, toda a fase regulatória, para daqui a 10 anos ter acesso. Então, eu vejo vantagens.
Não, e por outro lado, você falou uma coisa importante. Tem medicamentos ou tem tratamentos que são que mudam se for realizados na Ásia, na África, na América, quer dizer, a etnia da pessoa acaba influenciando a resposta do tratamento. E a hora que a gente não tem isso no nosso país, a gente fica na dúvida, porque o nosso país é extremamente miscigenado. Então, será que aquela medicação vai ter o papel realmente que tem nos outros lugares? Então, só vejo vantagens em participar de pesquisa clínica, só vejo vantagens mesmo. E eu queria fazer uma pergunta para a Leandra, assim, que como a gente ainda não chegou na pesquisa, né, Leandra, a gente fica no cuidado, na atenção, no cuidado direto. E aí eu queria perguntar para você, assim, a hora que o paciente chega, né, no nosso atendimento, não quando ele já deixou de ser caso novo, ele está lá já no atendimento, no acompanhamento, como é que você lida, né, você e o restante da equipe, que a gente tem, como você falou, a gente tem 4 técnicos de enfermagem que sabem mais do paciente do que às vezes a gente mesmo, né, e a Sandra até levantou isso, que esse vínculo com a enfermagem é tão grande. Como é que você faz quando, numa consulta de enfermagem, o que você acaba focando? Porque toda vez que ele vai para a transfusão, você faz a consulta de enfermagem. Então, o que você foca nessa consulta de enfermagem? Hoje, de acordo com a nossa agenda, nós recebemos, em média, dia de 10 a 11 pacientes para transfusão. Pensando que esses pacientes variam de idade para idade, né? E podendo ficar meio período do seu tempo aqui ou o dia todo por conta da quantidade de bolsa que ele acaba tomando durante o tratamento. Eu acho uma coisa bastante importante aqui, não sei se tem nos outros centros hematológicos, hoje nossos leitos são individualizados, onde esse paciente pode levar um acompanhante com ele. Isso, apesar deles se conhecerem, a grande parte dos pacientes, por conta do tempo de tratamento que eles têm aqui, mas eles conseguem ter uma individualidade. E quando isso acontece, eles já sabem o horário que eu chego. Eu tenho uma outra enfermeira que trabalha comigo, a Luana. Ela é responsável pelos pacientes hemofílicos, mas é uma pessoa que me ajuda, assim, muito no serviço com os pacientes com talassemia. E ela está assim, Leandra, paciente tal, já trouxe sua demanda. Então, eu vou todos os pacientes eu passo a beira-leito, eu faço essa avaliação, eu pergunto como que ele passou, o que ele teve, se ele teve alguma coisa. Antes disso, eu já faço uma avaliação dos exames que ele coletou antes, porque ele já chegou aqui às 7 horas da manhã, então eu vou ver, que é o que eles mais perguntam, como que está a minha hemoglobina hoje, né? E de acordo com esse hemograma, a gente já consegue determinar ele teve alguma coisa. Ele não teve nada. Um paciente que faz uso de deferiprona, que eu sempre estou verificando se ele está neutropênico ou não, que tem uns pacientes que ficam bem no linear, né, para ficar na neutropenia, mas pelo hemograma a gente já consegue perceber se ele passou por algum momento difícil de infecção, né, no intervalo de uma transfusão ou outra. E existe muita intimidade na conversa ali, porque eu tento levantar esses dados, eles mesmos falam assim, nossa, Leandro, eu senti uma dor abdominal, você quer palpar meu baço para ver se ele tá tudo bem, se não cresceu? Então eu faço essa avaliação também com eles à beira-leito, e existe essa troca muito grande, que é muito satisfatória. Então, praticamente é avaliação dos exames, avaliação à beira-leito, ver as demandas, entregar exames, orientar sobre a rotina dos anuais que a gente entrega para eles, de ressonância magnética, de ultrassom de abdômen, porque, como tudo na vida, a gente tem 880, né? Uns fazem até demais, os outros a gente tem que ficar cobrando. Mas, assim, é bastante importante essa avaliação à beira-leito que eu faço com eles. Porque eles realmente, ali dentro, dessa individualidade, eles acabam relatando tudo o que acontece. Eu acho bem legal isso que a Linda está falando, que a gente também faz com os nossos pacientes, deles entenderem a doença dele. Então, examina o meu baço, qual que é a minha hemoglobina? Eu acho isso fantástico, porque eles serem PhD em talassemia ajuda bastante o nosso acompanhamento. Ou, por exemplo, nossa, Leandra, eu tô sentindo uma dor aqui na minha lombar, nem saiu o hemograma ainda, mas eu tô achando que a minha hemoglobina tá baixa. E eles acertam, né?
Exato. Muito legal. E isso é legal eles saberem, Sandra, porque o que acontece? A gente está falando, nós estamos falando aqui para vários pacientes, né? É importante que eles se atentem para a hemoglobina deles, para o objetivo da inibição. Por que é importante ter hemoglobina naquele valor para inibir a eritropoese, para eles não terem dor lombar, para eles não terem redução do sobrecarga? A gente já falou isso nos outros hemoplays, né? Mas é fundamental que cada paciente pegue o seu tratamento para si também, né? E é isso que é a força da equipe multiprofissional, porque ela vai cobrando, não é só cobrando, ela vai dando condições para esse paciente também entender a importância dele acompanhar direitinho, dele fazer o seu melhor, né? E cobrar dos outros, né? Assim. Isso aí, tá certíssimo. Exatamente. Continuando um pouco no cuidado, né? Transfusão é veia, né? O que você pode dizer sobre as peculiaridades do acesso venoso desses pacientes crônicos? Esses pacientes que são politransfundidos, né? Imagina só, vem desde a infância sendo puncionado no mesmo acesso. Então, o que a gente tem que pensar? A punção, gente, ela causa um trauma na nossa pele, né? E conforme vai sendo consecutivas essas punções, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, e isso pode causando, sim, tá, uma tromboflebite, pode causando rigidez nos acessos. Aí, para piorar só mais um pouquinho, o nosso paciente tem que beber bastante líquido, né? Que também ajuda a dificultar um pouquinho no dia. Então, assim, isso dificulta, tá? Porém, o lado humanizado que nós temos, né, de toda a enfermagem, de tranquilizar esse paciente, porque uma criança às vezes vem traumatizada, pensa como que a criança vai entender que ela tem que ser furada todo mês, né? Então, assim, tem que entrar ali a humanização para acalmar. Por isso que a gente, né, tem até adulto que às vezes também vem com acompanhante, justamente, né, para estar ali, dar aquele apoio. Tem esses casos, né? E hoje, né, a evolução também traz, né, máquinas. Hoje a gente tem ultrassom para estar ajudando nesse processo, né? Porque realmente a dificuldade ela pode causando novos traumas no paciente. Então, quando chega uma máquina, chega um ultrassom para estar facilitando, a gente melhora, né, o atendimento do paciente, né, e também facilita para a parte da enfermagem. Não que não seja algo que a gente quer tirar da nossa responsabilidade, não, é mais para trazer o conforto para o paciente mesmo, né, e infelizmente, por conta dele ser politransfundido, ter essa sequência, né, de trauma no mesmo acesso, precisa ter aí esse cuidado maior com os pacientes. Você não quer explicar, como a gente está conversando com os familiares, os pacientes, explicar melhor o que é esse ultrassom para eles entenderem? Porque a gente entende, mas talvez quem não conhece... Hoje tem mais em hospitais, tá? Esse ultrassom. O ultrassom, na verdade, ele vai passar um rastreio, porque tem muitas vezes que elas estão mais profundas no nosso braço, né? Então, o palpar não é o suficiente para estar encontrando esses acessos. Essa ultrassom, ela simplesmente vai mostrar só o caminho, né, para a gente conseguir avaliar se ela está mais profunda, porque às vezes a veia que ela já está mais rígida, que a gente não está conseguindo, ela já vai mostrar, esse ultrassom, ele já mostra um outro caminho para pegar outra, então a gente já sabe, essa daqui a gente já está fazendo várias vezes, não está dando certo, mas o ultrassom, ele está mostrando aquele outro caminho, então facilita esse processo aí da venopunção dos pacientes. Eu acho também que isso causa uma segurança no paciente, sim, porque as veias mais periféricas, onde eu não consigo palpar, eu não consigo ter um acesso adequado, mas a equipe me traz um outro sistema, um outro atendimento que eles vão facilitar a minha transfusão naquele dia, né? Isso é bastante satisfatório.
aqui por exemplo, o nosso paciente adolescente que chegou, ele passou por uma situação delicada, que é onde ele transfundia anteriormente, deu uma infiltração. E aí, pensa, eu não imagino a quantidade de sangue que ali deve ter entrado no músculo, no tecido dele. Mas isso causou tanto trauma nele, porque quando ele chegou aqui no serviço, ele não queria ser funcionado. Por nada. Tipo assim, eu receber a transfusão de alguma forma que eu não precise ser funcionado? Não existe. Então, isso foi conversado, foi trabalhado. A equipe foi conversar com ele. Hoje, ele dá o bracinho, ele não, porque no começo ele chorava. Hoje ele já não chora mais, mas ele não olha. Mas já é uma evolução. Já é uma evolução. Para quem já não queria ser funcionado, alguém que chorava, agora alguém que só não olha para a função. Então, isso é bastante importante. Hoje a gente no serviço tem o ultrassom, a gente tem uma enfermeira específica para fazer essa função, nos pacientes que têm uma dificuldade de acesso, e ela também é muito bem habilitada, treinada para poder fazer isso facilita demais, muito. E o bom de usar nesses pacientes traumatizados é que eles vão se sentindo mais tranquilos nas próximas transfusões que eles veem. Então, eles se sentem mais à vontade, né? É diferente. Quando você consegue dar esse apoio para o paciente, ele vem diferente, assim, ele vem muito mais feliz, porque pensa, ele já faz um tratamento, né? Então, não é ninguém que gosta de ficar fazendo tratamento todo mês. Então, a gente tem que ter alguma coisa para deixar ele mais à vontade no nosso serviço, né? Bom, voltando para a pesquisa, né? Nós falamos de segurança, de confiança na pesquisa, mas o que nós temos hoje que realmente diga que participar de um estudo clínico é seguro? Ao contrário do que muitos pensam, né, participar de um estudo clínico hoje é totalmente seguro e rigidamente controlado, né? O Brasil tem uma das regulamentações mais rígidas do mundo para assegurar o participante de pesquisa. Nós temos a Lei de 14.874 de 2024, um ato que une todas as regras de pesquisa clínica com seres humanos no país. Somos regidos também pela resolução meu Deus, você fala isso todo dia? Exatamente, 1266, que ela diz, dá as diretrizes, né, diretrizes éticas e o direito do participante. Temos a Anvisa também, que ela avalia e autoriza a medicação antes de começar qualquer tratamento com as pessoas. E, por fim, temos também o CEP e CONEP, que é quem fiscaliza cada parte do estudo clínico. Então, assim, a ciência está evoluindo com responsabilidade, e participar de um estudo clínico no Brasil hoje significa ter um amparo legal, ter um monitoramento médico constante e a certeza, né, que a segurança do participante, a saúde do participante é importante para toda equipe de pesquisa clínica. Quer dizer, tem leis, né? Não sou eu que quero fazer um estudo. Eu tenho um monte de lei brasileira que se acha que se esse estudo não é bom, que vai ter uma mínima possibilidade de prejudicar o paciente, esse estudo não é aprovado. Então, assim, participem, né? Se vocês tiverem a oportunidade, porque realmente os nossos, pelo menos, pacientes, o Boldrini já participou de vários estudos também, né? Eles gostam, né? Eles falam até que eles se sentem, eles são, mas doutora, eu te vejo toda hora, porque é um controle assim, muito mais seguro, justamente por ser um participante de pesquisa. É que, para quem não conhece, né, acha que pesquisa clínica, a gente usa cobaias para estudo científico, né? Mas, assim, esse termo é totalmente incorreto, ainda mais quando a gente trata de seres humanos. Cobaia não tem direito à escolha, né? Sim, isso, a escolha, exatamente. E os nossos participantes, tanto para entrar quanto para permanecer, é extremamente voluntário. Não é porque você entrou num estudo clínico hoje
que você tem que permanecer até o fim sem sua própria vontade. E para iniciar nos estudos, a gente informa tanto os riscos quanto os benefícios de cada estudo e da participação do participante, né? Então, assim, a ciência hoje prioriza realmente a segurança e a tranquilidade do participante em continuar nos estudos. Então, participar de um estudo clínico é extremamente incrível, tanto para o participante quanto para a ciência também. E seguro. E seguro, extremamente seguro, gente. E é importante falar que o paciente, ele é empoderado, né? Você vai, antes de ele participar do estudo clínico, você vai explicar todo o estudo clínico, você vai dar para ele um termo de consentimento livre esclarecido, né? Para o pai, para o paciente é o termo de assentimento. Então, ele é esclarecido mesmo, ele não é naquela hora, é agora que você tem que responder. Não, ele vai para casa, ele pergunta para você, Jorge, ele pergunta para Sandra, ele tem todo, voluntário mesmo, ele não tem nenhuma pressão, e a qualquer momento que ele não se sentir à vontade, ele pode sair, né? E a maioria, a grande maioria não sai, porque eles gostam, como a Sandra disse, eles não saem, eles gostam, e eles sabem, eles estão, eu tenho uma gripe, eu tô com uma gripe hoje. Então, a gente é um evento, né? Então, adverso. Então, eles anotam assim, eles ficam rigorosamente acompanhando a sua vida naquele estudo clínico, né? Eles dão valor para isso. E a gente também, né? Lógico. É uma informação que é muito preciosa, né? E a gente acaba tendo proximidade, igual a enfermeira estava falando. Igual a enfermagem, né? Exatamente, porque assim, a gente acaba conhecendo a vida do participante, a gente tem uma proximidade, tudo que quiser conversar, a gente conversa, tira dúvidas, então assim, é um momento, eu acho que esse acolhimento é o que faz a diferença na pesquisa também, né? E eu queria perguntar assim, você vê, a pesquisa, a gente participou, a Sandra falou, nós participamos das duas, eu e a Sandra, né, os nossos dois, sempre participaram dos dois quelantes, né, do desenvolvimento do quelante, primeiro quelante oral desenvolvido, né, e também do segundo quelante oral. E isso para os pacientes, eles tinham que comparar a oral com a bombinha. E aí, quem caiu na bombinha era uma tristeza, mas a gente falava assim, não, daqui a pouco você vai ter o oral. Então, eles se sentiam estimulados, né? Mas quelação de ferro, né, pegando esse gancho, nunca foi fácil, infelizmente nunca será fácil, mas é um módulo de tratamento extremamente fundamental para a qualidade de vida de quem tem talassemia ou outra doença que faça transfusão por muito tempo, né? Então, eu queria perguntar para a Leandra, porque a gente também conta com a enfermagem dentro dessa equipe para falar sobre a quelação, porque a gente fala, o médico fala, mas eles às vezes não contam para o médico que eles não estão usando, que eles pularam dose, que eles deixaram de aplicar o remédio. Então, aí é na hora que a enfermagem vai lá naquele jeitinho que eles têm, eles acabam ajudando. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como que foi esse... Porque a Leandra, ela está aqui falando e eu queria parabenizá-la, porque ela tem pouco tempo dentro da talassemia, mas ela já, assim, abraçou a causa e eu não consigo imaginar a nossa equipe sem ela. Então, falando elogio em público, mas eu acho que isso é importante, né? Eles mesmos falam, né? Todos eles, ai, nossa, a Leandra, a Luana, a Joana, enfim, a Elita, enfim, todas elas são muito importantes para o tratamento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a terapia, como é que você monitora a terapia quelante, como é que você trabalha com eles, porque, óbvio, gente, não é fácil tomar remédio todo dia, né? A gente, quando vai tomar um antibiótico, quantas vezes a gente pula as doses? Imagina tomar todos os dias, mais de uma vez por dia, mas eles precisam tomar, e a gente precisa monitorar e precisa incentivá-los e ajudar nessas estratégias. Então, é isso que eu queria que a Leandra falasse. Então, hoje eu faço esse monitoramento através dos exames de sangue. Nós temos uma rotina aqui, a cada 3 meses, a gente pede a ferritina desses pacientes. E através da ferritina a gente realmente sabe se eles estão tomando ou não. Porque, às vezes, um quer enganar a gente. Não, eu tomo certinho. Mas lá na ferritina a gente vai descobrir que ele não toma. Então, eu falo que, como a gente tem idades variadas aqui de paciente, eu falo que na infância é a dificuldade da mãe administrar esse quelante para os seus filhos. Tem a adolescência, que é a aceitação da quelação, né? Porque ele sabe que ele tem a doença, que ele precisa, mas
por que eu tenho que tomar ainda? Por quanto tempo eu vou tomar? Então, é a transição de idade mesmo. E o adulto, como eu já disse anteriormente, é 880. É a frequência como que ele toma essa medicação. Então, junto com a doutora Mônica, eu vejo a ferritina, falei, doutora, olha, esse paciente, a ferritina está de 7.000, de 10.000. Aí eu falei, não está tomando. Aí eu falei assim, realmente não está. E quando a gente chega à abordagem dentro do leito, eu pergunto, está tomando? Você toma todos os dias religiosamente? Ah, tomo. Tem um paciente adulto que ele não toma e ele confessa que ele não toma. Aí a gente tem que abordar de uma forma diferente. Às vezes eu acabo sendo um pouco dura, apesar de não ser tão dura. Mas eu acabo falando para ele assim, você sabe quais são as consequências de você não fazer a ação corretamente? Isso é um ciclo. Você tem uma doença que necessita do sangue, o sangue traz o ferro, a sua ferritina aumenta, você precisa do quelante para você continuar vivendo. Aí a gente apela, às vezes, algumas vezes, para a família, pro acompanhante que vem com eles, podendo ser da família ou não, porque às vezes tem algumas pessoas assim, mas é sempre trabalhando na educação. E eu vejo que, por exemplo, hoje mesmo tinha uma paciente, não é talassêmica, mas faz uso de quelante, ela estava fazendo o processo, aí eu falando que tinha que ser com a colher de plástico para fazer o uso do deferadrox, ela, mas para quê? Aí eu fiquei assim, meu Deus, ela já fez o uso. Então, assim, é uma educação constante. Então, assim, sua ferritina está alta, você está tomando, como você está fazendo uso? Porque eu já tive paciente que estava fazendo uso do deferadrox com leite. Então, assim, era uma coisa assim, não tem como. Então, é uma educação constante desse paciente, a explicação, os benefícios que ele vai ter se ele tomar corretamente e os malefícios que ele vai trazer para a vida dele e a vida adulta, os riscos que ele tem, até de morte, por conta do uso incorreto daquela ação e o aumento da ferritina no organismo dele. Então, isso, quando acontece, passa para a doutora, normalmente a doutora também dá uma olhada, Leandro, vamos pedir uma ressonância para a gente ver como é que está o líquido desse paciente. E, normalmente, o líquido está aumentado. Deixa eu falar assim, você falou leak, aí tem muita gente aí que tá, nossos, né, pessoas assim, como disse a Sandra, tem muita gente leiga, né? É o conteúdo de ferro hepático, né? Então a gente tem um exame, isso, a gente tem um exame que faz com que a gente veja de forma direta o conteúdo de ferro hepático, no caso da ressonância, que a gente vai falar mais para frente aí no Hemoplay, né, Sandra, sobre a ressonância, que é fundamental que a gente aborde sobre isso. Tá. Eu vou fazer a última pergunta para a Ariane, mas se os espectadores quiserem enviar alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Bom, a gente está falando de transfusão, mas precisa da bolsa do sangue, né? Exatamente. Quais são assim, as dificuldades e as soluções para as doações, para repor esse sangue tão precioso? Tão precioso. Pensando em pacientes, né, talassêmicos, sabemos que as bolsas são 100% fenotipada, que é o que dificulta mais ainda, né, nós encontrarmos doadores que sejam total compatíveis com os fenótipos dos pacientes. Hoje a gente tem um número grande de pacientes com fenótipo raro, né, então a primeira dificuldade é encontrar no nosso estoque aquela bolsa que tem o fenótipo do meu paciente que já está marcado para transfusão em tal dia. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é fazer com que, quando eu encontro a bolsa, fazer com que esse doador que doou essa bolsa volte para doar novamente. Então, é mais a conscientização desse doador que realmente a bolsa dele está sendo direcionada para uma pessoa que toma sangue mês a mês, né? Então, conscientizar o doador é um pouco difícil, porque a gente tem que pensar
na parte do doador, né? Ele tem que ter o tempo para vir, ele tem que passar numa triagem clínica com 50 e poucas perguntas, né? Para ele ser apto para doar. Então, a sensibilização do paciente do doador é muito importante para que ele volte, né? E se nós formos analisar, assim, eu sou coordenadora, mas eu também dou sangue, né? E se eu doar sangue hoje, a minha bolsa ela vai ser usada porque transfusão sai aí a cada 2 minutos tá pedindo solicitação de transfusão. Mas quando alguém avisa, olha, nós vimos aqui no nosso sistema que você tem um fenótipo compatível a um paciente que toma sangue todo mês. Você pode ajudar? Então, isso, né, se cada doador tivesse essa conscientização, né, que ele é especial para um paciente, ele é especial para um paciente. Então, o trabalho, né, da captação de um banco de sangue é sensibilizar mesmo os doadores. Eu sei que hoje a rotina, né, da população é muito corrida, mas seria ideal que todo mundo tirasse um tempo. Mulher pode doar de 3 em 3 meses, homem pode doar de 2 em 2. Então, um dia que você tira 1 horinha para você passar num banco de sangue e realizar a sua doação, é muito gratificante para aquele paciente que já está com a data marcada para receber a transfusão e ele sabe que de alguma forma o banco vai ter que encontrar essa bolsa para ele, né? Então, o ideal seria mesmo que toda a população se conscientizasse, fizesse essa doação contínua, né, para nós, assim, do banco. Os pacientes ficam muito gratificantes, porque eles sabem, né, que os deles são um fenótipo raro. Sim. Eles sabem que é difícil. Às vezes a gente tem paciente que tem, no máximo, 10 doador compatível. Yes. Aí pensa, 10 doador, eu chamo uma mulher para doar, ela só pode voltar daqui 3 meses. Aí então ela fica inapta, o paciente toma 3 bolsas, quer dizer, são 3 doadores inaptos por 3 meses, eu vou ter que ir atrás de mais 3, são poucas, né, compatíveis. Então, a sensibilização da população para a doação sangue é muito importante mesmo, para abastecimento. E aí as próprias pessoas com talassemia, seus familiares também nos ajudam indicando pessoas para irem fazendo campanhas para doar. Porque na empresa que eles trabalham, geralmente eles trazem. Aí vai que a gente acha nessa campanha aquele que tem o fenótipo daquele paciente. Então, e essa conscientização realmente, essa fidelização das pessoas realmente é muito importante para os nossos queridos com talassemia. Exatamente. O nosso trabalho, né, quando eles... Porque acredito que nos outros ambulatórios são assim, eles saem hoje, amanhã eles já estão agendando a próxima já, né? Então a gente tem que trabalhar com isso constantemente. Só para fazer uma correção, eu falei que a resolução da pesquisa clínica era 12 alguma coisa, mas o correto é 466/12. Só para ficar esclarecido. Obrigada. Imagina. Eu acho que a gente sempre avança no horário, né, porque o tema é apaixonante, mas eu gostaria que antes de nós terminarmos, cada um fizesse uma fala final para os nossos queridos familiares, pacientes ou quem está ouvindo aqui esse podcast. Você quer começar, Mônica? Tá bom. Eu queria dizer que com o pouco que a gente mostrou hoje, a gente quer que os pacientes entendam que eles são muito queridos, que eles são muito cuidados e que a equipe multiprofissional ela trabalha para manter a qualidade de vida deles ou para quem não tem, para recuperar a sua qualidade de vida. Então, é para isso que a gente trabalha, para isso que a gente luta tanto, às vezes fica um pouco mais firme em algumas situações, mas que eles saibam que a gente está do lado deles. Para toda e qualquer dificuldade que eles tenham, a gente está ao lado deles para ajudá-los em tudo. E, falando por último, queria que as pessoas aí que estão nos assistindo tomassem consciência da doação de sangue. Não tem outra forma, o sangue não é fabricado e não vai ser fabricado nunca, não vamos ter uma substituição. Então, se cada um de nós levasse um doador para um banco de sangue mais próximo, a gente ia aumentar muito o volume de doações e isso se tornaria cada vez mais e mais e mais.
a população brasileira doa pouco sangue, a população economicamente ativa doa pouco sangue. Então, que a gente possa, cada um de nós, fazer isso. O Junho Vermelho está aí para isso, para lembrar as pessoas de que a doação de sangue é fundamental, não só para para as pessoas com talassemia, mas para qualquer pessoa que precisar. Então, tem que ser voluntária, tem que ser altruísta, tem que ser constante, senão não tem outra forma. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Leandra? Eu queria também puxar sobre a doação, porque hoje é um recurso abundante, porque eu, você, todo mundo que está aqui assistindo, quem vai assistir posteriormente, tem essa possibilidade de fazer a doação. Claro que não todas as pessoas, mais de 200 milhões de brasileiros que a gente tem, com as suas dificuldades, não conseguem, mas assim, se metade da população conseguisse fazer essa doação, seria esplêndido. Então, assim, é abundante, porém é escasso. E hoje o nosso paciente, a gente não se trata de urgência, emergência ou uma cirurgia eletiva. A gente faz um tratamento constante, periódico. Então, um paciente que usa 4 bolsas a cada 15 dias, como a Mariane falou, como que eu procuro esse doador com fenótipo compatível para poder fazer a transfusão nesse paciente? Queria deixar essa conscientização para a população, ter essa resiliência e ter esse amor ao próximo na doação do sangue. Obrigada. Georgia? Eita. Eu vou puxar um pouquinho da sardinha para nossa pesquisa, né? Eu gostaria que todas as pessoas se conscientizassem que pesquisa clínica não é uma brincadeira, a gente não está testando ninguém, não está cobaiando ninguém. Nós estamos com um trabalho sério, preciso, que é para dar esperança para novos tratamentos, não só da talassemia, quanto para diversas outras patologias. Então, olhem com mais carinho para a pesquisa clínica, porque a gente precisa também dessa oportunidade de contribuir com o tratamento dos pacientes e com a ciência no modo geral, né? E doem sangue, doem vida. E é isso. Obrigada, gente. De doação de sangue, eu vou falar do lado de quem cuida dos pacientes, né? Então eu sei que o doador vai lá, doa a bolsa dele em meia hora, vai embora e pega os resultados dele. Só que quem vê a alegria do paciente somos nós, é verdade, né? Então isso que é gratificante, estar do lado do paciente e ver que a gente está conseguindo dar uma vida para ele, né? Então, por mais que o doador não veja quem é, não saiba qual que é a doença do paciente, eu acho que é muito importante você, doador, estar ciente que a alegria que o paciente sente, nós assistimos. E nós também ficamos muito felizes quando a gente consegue fazer esse atendimento. Então, pensando nisso, gente, vamos fazer mais gente feliz. Vamos doar sangue. Vocês já falaram tudo, não sobra muita coisa para mim, mas eu acho assim, as pessoas com talassemia, vocês podem ver que não é uma pessoa cuidando, existe uma equipe, falta muita gente da equipe, que não cabe aqui no estúdio, então tem muito mais gente preocupada, trabalhando sempre em prol, tem o pessoal da captação, tem um monte de gente trabalhando para que, no fundo, o melhor sangue chegue às pessoas com talassemia. Então, vou repetir a Georgia, né? Doe sangue, doe vida. Vocês que dependem de transfusão, continuem nos ajudando, encaminhando doadores, que aí no final vai ser um benefício para as pessoas que necessitam. Gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela participação. Poderemos ficar mais umas 3 horas aqui, mas nossos diretores vão brigar conosco. Gente, muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde, adorei. Tchau. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.